Paz do Senhor a todos. Eu quero falar hoje sobre cidadãos do reino e da terra, a postura cristã diante das autoridades. Então, sobre isso, primeiro falar sobre a tensão, né, que muitos cristãos sentem entre sua fé e o seu papel na sociedade. Entre isso também, olhar as diretrizes claras que equilibram a submissão às leis terrenas, lembrando que nós temos também a lei celestial, que é a lei de Deus, que é uma lei negociável. E entre isso, explorar 3 ações, entre elas a oração pelas autoridades, a obediência à lei civil e o exercício da cidadania com sabedoria. Então, eu gostaria de estar iniciando, falando o primeiro tema aqui que eu deixei em específico, o dever de orar pelas autoridades, é o mandamento proprietário. Então, a base bíblica, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Então, Paulo ele vai exortar para que se façam as súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência. Então, essa é uma base bíblica, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo agora. Então, devorar pelas autoridades, o texto vai dizer que sim. Interceder, dar ações de graça, porque a oração ela vai ter um propósito aí que é um mandamento prioritário de Deus. Então, o propósito da oração não é apenas para que o governante, a autoridade lá seja salva, mas também para que nós possamos viver de forma tranquila, ainda mais e sossegada também, né? Em toda piedade e honestidade. E é importante olhar para isso, porque o tempo que nós estamos vivendo agora são tempos difíceis, principalmente na política. Né? A política do Brasil está num contexto complicado, mas por base bíblica nós devemos orar, não apenas pela salvação, para que ele se torne cristão, autoridade, seja ela judiciária, seja ela política, qual o tipo de poder que está aí, mas para que venha ter tranquilidade e paz para todas as pessoas, não somente para os que são cristãos, mas para todas as pessoas, periférica, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que tem uma ideologia, aquele que tem outra ideologia. Então, a oração, esse propósito primário, né, o dever de orar, ela vai trazer uma moderação para a corrupção. Quando nós falamos de corrupção, nós vamos ver como que atua, né, a corrupção hoje, principalmente no Brasil. Então, quando nós olhamos para isso, ela vai promover a paz. Então, através da oração, a oração ela promove a paz e permite o livre exercício da fé. Então, como que eu combato, né, tudo isso? Orando. Primeiro é orando. Primeiro eu vou orar e depois que eu orar, vai ter Deus, ele promove, né, essa paz, permite o livre arbítrio, aí, né, o livre exercício, né, da fé de todos os cristãos. Então, o dever de obedecer às leis, né? Então essa é a pergunta, né, que o cristão às vezes faz. E o dever de obedecer às leis e a submissão ordenada. Então lá em Romanos, né, no capítulo 13, versículo 7, vai dizer que toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque Deus não há autoridade que não venha de Deus. Então toda autoridade vem de Deus. Tudo está constituído. Porém, essa autoridade secular é um ministro de Deus para o teu bem. É instituída para manter a ordem e punir o mal. Só que ele também pode ser corrompido. E para que ele não seja corrompido, ele também deve seguir os princípios, né, bíblicos da justiça. Então, honrar e pagar imposto. Né? Então, além de ter uma base bíblica, vai falar sobre honrar e pagar imposto. Então, lá em Mateus 22, 21, vai dizer assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o cristão deve ser o melhor pagador, né, de imposto e o cidadão mais cumpridor da lei. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos a voz ativa que o cristão ele vai ter, né, sobre a questão política. Então, a pergunta agora diante do cenário, né, que estamos vivendo hoje,
qual é o limite da obediência, né? O ponto de tensão. Então, mesmo o texto dizendo que temos que obedecer às autoridades, que as autoridades foi constituída por Deus, também podemos esquecer de Atos capítulo 5, versículo 29, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a lei humana exige que desobedecemos a uma ordem direta de Deus, né? Então, um exemplo, né? Proibir a adoração, exigir a idolatria, ordenar um ato pecaminoso, a obediência a Deus ela prevalece. Prevalece sobre todas as coisas, ao custo até mesmo da própria vida. Tá? Então, este é o único limite, né, legítimo entre a desobediência civil. Então, lembrar lá de Daniel. Daniel, você não pode orar. Então, eu penso mais em obedecer a Deus que aos homens. Que a lei de Deus ela é a prioridade. Prioridade é a palavra. Então, o cristão ele vai se reger por isso. Então, o dever, né, de cidadania do cristão, além de orar pelas autoridades, de apresentar as mãos de Deus, promover a paz através da oração, ele tem o dever de exercer a cidadania com sabedoria cristã. É uma ação responsável. Então, o cristão não pode se retirar da esfera política. O cristão ele deve estar na esfera política, pois o chamado é influenciar o ambiente ao seu redor, sendo sal e luz. Conforme Mateus, né? Mateus vai dizer que nós somos o sal da terra, né? A luz do mundo. Então, o voto também tem que ser um voto consciente, né? Não por interesse próprio, partidarismo cego, né? ou emoção, mas avaliando os candidatos e a política, à luz dos princípios bíblicos. Então, falar sobre justiça social, santidade da vida, integridade, cuidado com os pobres. Então, o testemunho nas discussões, com que a participação do debate político com graça, respeito, amor, mesmo discordando. Tá? Então, tem que ter isso. Evitar a retórica de ódio. Então, hoje nós vemos as retóricas, né, de ódios aí de alguns políticos, né, do Brasil. A retórica extrema, quer forçar em princípios, não em personalidades. Então, tem princípio que infelizmente não são princípios bons. Então, quando nós concluímos isso, nós vamos entrar aqui no assunto. Que assunto é esse? O reino eterno e a responsabilidade presente. Então, nós somos, né, o cristão, ele é um cidadão terreno, mas também que vai ser celeste, né? O celestial, né, que vai falar assim, da eternidade, melhor palavra. Então, vamos orar então. Temos que orar, obedecer com a devida ressalva. Né? A devida ressalva. Orar e obedecer com a devida ressalva. E agir com sabedoria. Esperança final. Lembre-se que nenhum governo humano trará a paz perfeita. Já vemos assim, não há governo que vai ter a paz perfeita. Nossa esperança está no retorno de Cristo e no estabelecimento do seu reino eterno. Então, essa é a esperança do cristão. Ali vai ter um reino, né, de justiça, de paz, de integridade, sem perseguição. E o destino final, né, seja um cidadão de honra a Deus em todas as esferas da sua vida, incluindo a política, vivendo de forma que a sua vida tranquila e sossegada aponte para que Deus governe todas as nações. Então, irmãos, olhando para o cenário atual, seja responsável, seu voto. Estamos chegando aí já o próximo ano. E que Deus te ilumine, te dê muita orientação e não siga partidos, siga Cristo.